Portuguesa, turma específica para o FT, focada no extravestibular para medicina. E eu sou o professor Anderson Damasceno, professor de língua portuguesa, e quero trazer para vocês uma visão panorâmica, geral, de como tem sido a prova nos últimos anos. Saberes, né, conhecimentos que realmente são necessários na área de língua portuguesa e que você não pode chegar lá no dia sem ter dominado cada um. Beleza? Vamos lá. Então eu apresento para vocês uma visão panorâmica da prova, pelo menos as 5 últimas provas de 2019 até 2024, para quem tentou ingressar, né, portador de diploma, pessoal de transferência, dependendo, tem 1, 2 aplicações por ano, enfim. Quero mostrar para vocês aqui como é que tem se comportado, como é que tem funcionado a prova de língua portuguesa. Então, a primeira questão que a gente pode olhar de cara aí é que basicamente a prova é balanceada. 50% das questões, são 9 questões, então cerca de metade delas cobram interpretação textual e a outra metade cobra os conhecimentos gramaticais. Eu coloquei aí para vocês de forma sintética, né, de forma abreviada, IT representando interpretação textual e CG representando conhecimento gramatical. Vamos para as questões de 2019. Você percebe que na primeira questão cobrou uma visão macrotextual. Esse macro, entre aspas, significa que você tem que fazer uma leitura integral, né? Ler o texto de fora a fora para poder entender o que está sendo cobrado. O texto que foi cobrado nesse caso, da edição de 2019, era um texto informativo, né, de teor biográfico. Então eram textos que pegavam uma personalidade pública, um sujeito bastante conhecido, uma celebridade, um cientista, enfim, e de certa forma descrevia, né, retratava a vida dessa pessoa. Então era um gênero informativo cobrando ali um texto biográfico. Então, basicamente, você tinha que ter uma visão panorâmica do sujeito. A segunda questão de 2019 já fez o quê? Deu uma fechada, cobrou algo microtextual. Significa que em algum trecho desse texto biográfico e informativo foi cobrado de você. Na questão número 3, novamente a questão da análise microtextual, onde o estudante, né, o vestibulando, tem que derramar os olhos numa parte específica do texto, e a gente percebe que essa questão ela foi balanceada, cobrando sim uma certa noção de interpretação textual, assim como conhecimentos gramaticais, no caso aí, relações lógico-semânticas, que nada mais é se é uma parte do texto ela tem uma relação de oposição, uma relação de complementaridade, se existe um consenso, enfim, existem várias relações lógico-semânticas que nós vamos estudar ao longo do curso. A quarta questão, novamente uma parte específica do texto, uma análise microtextual, cobrando, por exemplo, a relação entre civilidade e selvageria. Isso não é algo, digamos assim, tão novo, mas é frequente em muitos textos essa reflexão entre se a sociedade ela está civilizada ou se os atos da sociedade são bárbaros, são incivilizados. Constantemente nós vemos textos de cronistas, de articulistas, né, pesquisas, refletindo sobre que comportamentos ou que valores e ideias, valores sociais e humanos, né, são considerados, né, civilizados ou bárbaros, né? E por sua vez, a quarta questão cobrou conhecimento gramatical, basicamente a capacidade de substituir uma palavra, a substituição vocabular. Embora seja algo simples, é bastante constante nas provas, a gente vai ver aqui em algumas questões, essa ideia de que uma palavra pode ser substituída por outra, uma expressão substituída por outra, sem a perda, né, do sentido, né, na questão semântica,
sem comprometer a ideia, né, do texto. A quinta questão, novamente, substituição vocabular. Daí vocês viram na mesma prova duas questões, embora as pessoas acham fáceis, mas se você não estiver praticando com uma certa frequência, né, você pode cometer um deslize. Hein? A sétima questão já era, na prova de 2019, um segundo texto, e cobrando aí a sétima questão uma noção macrotextual, e novamente era um texto informativo de teor biográfico. Agora uma outra personalidade, um outro sujeito, uma outra pessoa que tem uma certa relevância para a sociedade. E aí você tinha que derramar os olhos do texto de ponta, né, do início ao fim, de ponta a ponta, para poder ter sucesso nessa questão. A oitava, novamente, né, cobrando a sétima, acabei de falar, é a interpretação textual. Tá aí, vocês estão acompanhando. A oitava, conhecimento gramatical, as orações coordenadas. Nós estudamos, temos que estudar as aditivas, as adversativas, as alternativas, conclusivas, explicativas. E aí, cobrando entre as 10 classes de palavra, uma que é bastante importante, que é a classe das conjunções. Então, perceba aí que o aluno precisava ir para a prova dominando isso. E a última questão, também cobrando conhecimento gramatical, aí no sentido da coesão do texto, né? A colocação pronominal, você tem que ter conhecimento sobre as regras da sintaxe, né? Como a ordem das palavras na frase, e principalmente aí se é próclise, mesóclise, ênclise, quais são as regrinhas que orientam essa colocação pronominal. Vamos para a prova de 2020. O texto, quem conhece a prova da UFT sabe que às vezes é um texto para 5, 6, às vezes para as 9 questões. Né? Neste caso aí de 2020, o texto cobrava, né, a primeira questão, a interpretação textual, novamente uma visão macro, e o texto era, que eu coloquei a sigla IRDC, que nada mais é que reportagem de divulgação científica. Se você tem o hábito, se você é familiarizado com esse tipo de texto, você entra em contato com essas reportagens que têm o interesse de compartilhar, de repercutir alguma descoberta científica. Pois bem, saber como olhar e como que funciona esse gênero textual te dá sucesso na prova, né? Te dá sucesso em questões assim. A segunda questão, cobrando a interpretação microtextual, uma parte dessa reportagem de divulgação científica. A terceira também, análise micro, só que eu botei uma sigla, né, que é CF, compreensão de fenômeno. Que fenômeno? O fenômeno da vida feliz digital. Então, isso não deve ser tão assustador ou um conhecimento, digamos assim, distante, né, da nossa sociedade hoje, das pessoas que vivem na era da informação. A gente sabe que nas redes sociais, no espaço digital, no espaço virtual, a gente vive uma outra realidade. Tem pessoas que criam essa meio que uma esquizofrenia entre na sua vida real, ela esconde os problemas e faz aparecer para os outros apenas a vida feliz, a parte boa, né? Então, isso já foi refletido em filmes, em séries, é um fenômeno da nossa sociedade. A quarta questão, né, cobrando aí a posição dos autores, né, a pessoa que produziu essa reportagem de divulgação científica e o cientista que produziu a pesquisa, né, qual é a posição deles. Aí eu coloquei uma sigla PI, que é uma proposta de intervenção. Né? Existe um problema social, a gente fingir essa vida feliz nas redes sociais, e qual seria uma proposta para intervir, para resolver esse problema, né, que aflige a sociedade. Né? A nossa quinta questão, cobrando aí agora sintaxe, a sintaxe do si, a gente já vê que as 4 primeiras questões aí, ó, de interpretação textual e a quinta de conhecimento gramatical, e a gente sabe que tem pelo menos 6 funções sintáticas do si que nós estudamos nas aulas, e é importante você dominar para enfrentar a prova.
A sexta questão também, cobrando coesão, e aí no caso o processo de referenciação, né? O texto ele tem começo, tem meio e tem fim, e ali tem um referente que ele vai progredindo no texto, né? E nesse caso aí foi cobrado uma das classes de palavras que são os pronomes, uma parte que é os pronomes oblíquos e também a classe de palavras das conjunções. Então, olha só, uma questão que cobrava algumas classes de palavras, mas principalmente quais foram os recursos que o autor do texto usou para fazer o processo de referenciação. Eu falo que Pedro chegou, e aí eu substituo Pedro por ele, e depois eu falo que sua camisa era de uma cor. Então, esse processo de referenciação através dos pronomes, por exemplo, esse exemplo sucinto que eu acabei de dar aqui, é preciso dominar outras situações de progressão e de processo de referenciação. A sétima questão cobrou conhecimento gramatical, e aí o sujeito, né, tanto cobra-se tipos de sujeito com uma certa frequência, como identificar o sujeito, né? Novamente, processo de referenciação na sétima questão. E nesse caso aí, se o verbo, né, ele está concordando com qual sujeito, isso te ajuda também a se situar. A oitava, cobrando coesão, substituição, né, de conjunções, e aí eu posso substituir uma conjunção por outra e manter a relação lógico-semântica. Por exemplo, mais, porém, no entanto, entretanto, vocês sabem que essas conjunções têm um papel ali de ser opositiva, adversativa. Então, existem outras relações lógico-semânticas em que se você muda, né, se, caso, por exemplo, conjunções condicionais, enfim. E a última questão, cobrando acentuação pró-paroxítona. E aqui eu já posso adiantar que com uma certa frequência a regra das pró-paroxítonas, que toda pró-paroxítona do nosso idioma é acentuada, é frequente, né? É verdade que nós vamos estudar as regras das monossílabas, das oxítonas, das paroxítonas, mas já fique sabendo que com uma certa frequência caiu essa regrinha da pró-paroxítona. Vamos para a prova de 2022. Novamente, vocês estão vendo aí, interpretação textual, análise macrotextual, onde você, leitor, tem que, para acertar a questão, para ter sucesso na questão, tem que ler de fora a fora. E, novamente, cobra-se esse gênero textual, né, do campo jornalístico, que são as reportagens de divulgação científica. Então, vale a pena a gente, nos nossos simulados aqui do curso, da turma específica para o FT, a gente, obviamente, prioriza, né? Nós, digamos assim, nós repercutimos essa constante que a prova da UFT traz, de abordar, por exemplo, reportagem de divulgação científica. Questão número 2, cobrou uma compreensão de fenômenos sobre a leitura profunda, né? Como que as pessoas hoje fazem leitura? Só visualizar uma tela? As pessoas não escrevem mais a leitura do texto escrito? Então, era uma divulgação científica falando, refletindo, né? Trazendo para a sociedade essa reflexão sobre os processos de leitura. A questão 3, né? Análise microtextual, e aí basta você ler um parágrafo, às vezes, para ter, e novamente cobrando a posição dos autores, no caso, uma posição filosófica, no caso dessa questão de 2022. A gente viu que na de 2020 cobrou uma proposta de intervenção, né? A questão cobrou isso. E nesse caso aqui, cobrou a posição dos autores, mas no sentido de como que eles filosofam, como que eles pensam essa sociedade, onde nós valorizamos imagens e mais o texto não verbal que o verbal. Olha que interessante. A quarta questão, balanceada, interpretação textual e conhecimento gramatical. E como eu falei anteriormente, novamente cobra-se a substituição vocabular. Sempre lembrando, se no comando da questão pede para você perceber se substituir 6 por meia dúzia, uma expressão por outra, se não vai afetar o sentido. Existem casos, né, onde usar a mesma palavra de um campo literal para um campo não literal prejudica, né? A quinta questão, né, cobrando agora
tipologia textual. Olha que interessante. E no caso aí, entre as tipologias que nós conhecemos, estava principalmente aí o texto dissertativo argumentativo, né, que as reportagens de divulgação científica geralmente têm um ponto de vista, uma dissertação, e o autor defende, né, e muitas das vezes pode querer convencer as pessoas. Então, a sexta questão cobrando noções de semântica, substituição vocabular, verbo transitivo, o predicativo do objeto. Olha só, eu botei a legenda, né, para você que tenha interesse em ver esse material, está nas minhas redes sociais, está no material do nosso curso, essas legendas para você entender melhor essa visão panorâmica da prova. Então, nessa questão número 6 aí, perceba que refletiu sobre substituição vocabular, mas também outras alternativas que estavam erradas, cobravam outras noções, mas o foco da questão certa era substituição vocabular. A sétima questão foi anulada, algumas provas têm esse incidente. A oitava de 2022, cobrando coesão gramatical novamente, os elementos coesivos. E aí, novamente, conjunções, relações lógico-semânticas. Então, acho que nesse momento aqui da nossa análise deste vídeo, você pode já fechar a ideia de que se você não dominar certas relações lógico-semânticas, né, é muito importante você ter essa aula e fazer os simulados dessa aula para poder ter sucesso, né? E a última questão, tipos de sujeito. Será que era um sujeito oculto, determinado, ou era indeterminado? Era uma oração sem sujeito? Tá? É muito importante a gente refletir sobre os tipos de sujeito. Vamos para a penúltima prova de hoje, né, dessa análise. Em 2023, né, a primeira questão cobrando uma análise macrotextual e uma crônica contemporânea. O que significa crônica contemporânea? É que os autores de hoje, né, as pessoas de 1945 para cá, considerado autores contemporâneos, tá? De certa forma, eles têm uma bagagem de tudo aquilo que já foi produzido nos tempos, né? Se a crônica é lírica, se a crônica é cômica, se é uma crônica filosófica, se é uma opinativa. É muito importante você estar dominando esses textos para poder ter sucesso. A segunda questão, ainda sobre as características da crônica contemporânea. Por ser um texto narrativo, ela tem o pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, esses elementos. A terceira questão, cobrando coesão, novamente processo de referenciação. E aí, entre os processos de referenciação, existem as retomadas através da anáfora, e uma das formas de fazer a anáfora é o pronome demonstrativo. Então, é importante você estar exercitando questões que cobram catáfora, que, né, pode ser que neste ano, em vez de vir a anáfora, venha a catáfora, apontando para frente. Né? A quarta questão de conhecimento gramatical cobrando coesão, novamente processo de referenciação, só que dessa vez substituição, né, de uma conjunção por outra e perceber se não afeta ali, se é uma relação de complementaridade, se é uma relação de temporalidade, de casualidade, de causa e consequência. Então, posso substituir uma conjunção por outra sem prejudicar a relação de causa, por exemplo, ou de consecução, de consequência, enfim. A quinta questão, cobrando a acentuação, né? No caso, a regrinha das proparoxítonas, olha só que legal, uma certa frequência das proparoxítonas na prova. A sétima questão, interpretação textual, uma análise de parte do texto, micro, e um segundo texto, só que também de uma reportagem de divulgação científica. Beleza? Agora, nessa prova de 2023, a gente viu que a maioria das questões eram crônica contemporânea. Mas um segundo texto para as últimas três questões, a sétima, oitava e nona, veio um segundo texto de reportagem de divulgação científica. Você viu que na prova de 2020, 2022, esse texto era o central. Aqui ele veio como segundo texto para menos questões, né?
E a questão 7ª, né, cobrando aí o funcionamento da RDC. A 8ª questão, cobrando conhecimento gramatical, os elementos coesivos. Substituição de conjunções e relações lógico-semânticas, novamente. Já é praticamente aqui a quarta ou quinta vez, né, que a gente pode perceber que cobra esse assunto. E a última questão anulada em 2023. E para encerrar, a prova mais recente, a primeira questão, né, cobrando ali interpretação textual, também uma análise macro, e aí cobrando a técnica. Qual é a técnica utilizada para produzir a crônica contemporânea? Então, 2023, 2024 focaram em textos artísticos. Outros anos focaram em textos utilitários, que é uma das aulas que nós temos no nosso curso, a importância de você dominar textos artísticos e textos utilitários. A segunda questão, análise micro, uma parte do conto contemporâneo, geralmente em cima do personagem ou da voz do narrador, do foco narrativo. Terceira questão, cobrando o enredo, as partes do enredo, a apresentação, a complicação, o clímax, o desfecho. Então, muito importante você dominar essa linguagem artística. A quarta questão, cobrando o personagem, de fato, né? Ele é protagonista, ele é antagonista, e também a questão trabalhava a questão das figuras de linguagem, né? O uso da linguagem metafórica, que efeito ela tem, né? Que percepção ela nos dá sobre o personagem, enfim. A quinta questão, cobrando estilística, geralmente estilística também engloba noções dessa linguagem artística, como figuração, por exemplo, então não apenas a linguagem metafórica, e balanceada com o conhecimento da morfossintaxe, a morfologia, como é que funcionam os substantivos, qual é a morfologia dos verbos, e a ordem, a sintaxe, a ordem das palavras na frase. A sexta questão, cobrando novamente o conto contemporâneo, só que num conhecimento gramatical. Olha essa sigla aí, que é a oração subordinada adjetiva restritiva, né? É um tipo de oração subordinada em que, pelo uso do que, ele tem um efeito ali de restringir, né, a oração que está dependente da oração principal. A sétima questão foi anulada. A penúltima, cobrando interpretação textual, você tem um domínio técnico, né, da estética, os sentidos, né, na poesia contemporânea. Então, a interpretação de poema, por exemplo, aquela noção de que nos últimos versos de um poema tem uma dica ali para te ajudar a interpretar. É muito importante você estar treinando o seu olhar para identificar isso com facilidade no texto. E a última, cobrando esse conhecimento gramatical em cima do funcionamento dos verbos. Verbos e substantivos são as duas principais classes de palavra do nosso idioma. E aí, no caso aqui, verbos e tempos verbais e modos verbais. Então, essa é uma visão panorâmica da prova do OFT, as últimas 5 edições. Nós vamos estar trazendo a segunda parte para você ter uma visão, né, de pelo menos 10 provas e realmente estudar aquilo que é necessário, que é preciso e que vai te ajudar a ter sucesso no dia da prova. Forte abraço!